Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. O seu amor dura para sempre. E com habilidade fez o céu. O seu amor dura para sempre. Fez o sol para governar o dia. O seu amor dura para sempre. As estrelas e a lua para a noite. O seu amor dura para sempre. Celebrai tua fidelidade, tua mão poderosa nos libertará. Tu és meu pastor e tu és meu rei, para sempre cantarei. Dei graças ao Senhor, Ele libertou seu povo do Egito. O seu amor dura para sempre. Ele conduziu seu povo pelo deserto. O seu amor dura para sempre. Com braço forte e mão poderosa. O seu amor dura para sempre. O levou para a terra prometida. O seu amor dura para sempre. Celebrai tua fidelidade, tua mão poderosa nos libertará. Tu és meu pastor e tu és meu rei, para sempre cantarei. Dei graças ao Senhor. Celebrai tua fidelidade, tua mão poderosa nos libertará. Tu és meu pastor e tu és meu rei, para sempre cantarei. Dei graças ao Senhor. Bom dia, irmãos. Que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com nós hoje e sempre. Amém? Irmãos, hoje é o 5º domingo do mês. E sempre quando tem o 5º domingo do mês, o culto, é preparado pelos jovens. Então, hoje eu estou na abertura, Você vai ver mais jovens também aí durante o culto, tá bom? Separei uma passagem para a gente estar lendo hoje, lá em Romanos, capítulo 5, a partir do versículo 6. Romanos 5,6 diz: Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Versículo 9. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Irmão, eu queria falar um pouco de Deus, como nosso Pai eterno. E nessa passagem aqui, ele mostra pra gente, que ele enviou o Filho dele para morrer por nós. E se a gente parar, para pensar um pouco sobre isso, a gente não merecia, a gente o desprezava, o desrespeitava, e mesmo assim ele enviou o próprio filho dele, para morrer por nós, em amor de nós. Então, vamos parar um pouquinho para pensar. Imagina um pai, que tem que escolher dar a vida do seu filho por alguém que ele não conhece, por alguém que sempre o desprezou, que sempre o fez mal a ele. Imagina como é isso, Como poderá ser isso? Eu ainda não sou pai, mas a gente tem como imaginar um pouco disso. Imagina quem já é pai e tem um filho, Ou então, escolher dar a vida de um filho bom, de um filho que sempre o amou, de um filho que sempre esteve ao lado dele, por, infelizmente, aquele filho que o despreza, o filho que nunca o ajudou ali em nada, Imagina ele ter que dar a vida desse filho bom pela vida desse filho ruim. Como seria isso, E foi exatamente isso que Deus fez por nós, irmãos. Ele deu o único filho dele, o filho unigênito dele, que sempre esteve com ele ali, ao lado dele, desde lá no início, o ajudou a construir o mundo, a terra,
Então imagina isso, né? Deus, o grande amor que Ele tem por nós. Ele pegou seu filho que estava ali com Ele, ao lado dele o tempo todo, e entregou, né? O mandou aqui para a terra. E Jesus também, né? Sendo obediente ao Pai, obedeceu Ele em tudo aquilo que passou aqui na terra e se entregou por nós. Então, vamos parar um pouquinho para refletir, né? Nesse momento que a gente está, né? De pandemia e tudo mais. Vamos refletir um pouco mais, às vezes os nossos problemas, às vezes as nossas dificuldades, né? Não é tão grande assim. Então vamos parar, vamos orar, vamos buscar a Deus a cada dia mais e lembrar que a gente tem um Pai eternamente, né? Ali no céu por nós, que nos ama e que vai nos proteger. Basta a gente seguir o caminho dele e estar sempre em oração, conversando com ele, irmãos. Vamos fazer uma oração para a gente estar iniciando nossa adoração, nossos louvores. Amém? Grandioso Deus, Pai amado, louvado, agradecido, Pai, seja seu nome em nossas vidas, Deus. Queremos te agradecer, meu Deus, por mais um dia, Pai, que o Senhor nos dá, mais um domingo, Deus, que o Senhor nos permite estarmos aqui, Pai. Obrigado também, Pai, por ser o quinto domingo do mês, Pai, onde os jovens, Pai, podem estar tendo a oportunidade de estar à frente, Pai, do seu trabalho, durante o culto, Pai. Que o Senhor continue abençoando a cada jovem, Pai, da nossa igreja, cada jovem, Pai, que porventura esteja longe do Senhor também, que possamos estar ajudando, Pai, a cada um deles, e o Senhor, Pai, possa estar olhando para eles com um amor, Pai, quão grande que a gente sabe que o Senhor tem, Deus. Obrigado, Deus, por tudo, e que o Senhor venha abençoar também a mensagem, Pai, a ceia, a oferta, e tudo aquilo que for ocorrer, Pai, durante o nosso culto ao Senhor, Deus. Em nome do seu Filho Jesus, Pai, que eu oro e lhe agradeço. Amém. Bom dia, irmãos. Cantai um cântico novo, cantai um cântico novo, cantai a Deus em alta voz, cantai a Deus outra vez, cantai a Deus em alta voz, cantai a Deus outra vez. Louvai a Cristo renovo, louvai a Cristo renovo, cantai a Deus em alta voz, cantai a Deus outra vez, cantai a Deus em alta voz, cantai a Deus outra vez, cantai um cântico novo, Cantai a Deus outra vez. louvai a Cristo renovo, Cantai a Deus outra vez. cantai a Deus em alta voz, cantai a Deus outra vez, cantai a Deus em alta voz, cantai a Deus outra vez. Santo Espírito em mim vem morar, e ao meu lado sempre está. Tua bondade, graça e poder vem morar em meu viver. Com suas mãos venha me tocar, e os meus olhos possam ver. Santo Espírito vem suster-me até o fim. Santo Espírito vem confortar o meu pobre coração. Minha alma vem acalmar e habite meu viver. Sua graça vem me dar para livre me tornar. Santo Espírito vem suster-me até o fim. Santo Espírito vem me salvar, vem mudar todo o meu ser. No teu peito eu quero dormir e em tua cama descansar. Ver a face do meu Salvador e com ele sempre estar. Santo Espírito vem suster-me até o fim. Santo Espírito vem suster-me até o fim. Um pendão real vos entregou o rei, a vós soldados seus, corajosos, pois
hoje tudo defendei, marchando para o céu. Com valor, valor, sem temor, temor, por Cristo prontos a sofrer, bem alto erguei o seu perdão, firme sempre até morrer. Eis formado já malignos batalhões do grande usurpador. Revelai-vos hoje, bravos campeões, avante sem temor. Com valor, valor, sem temor, temor, por Cristo prontos a sofrer, bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Ó, sejamos todos a Jesus leais e ao seu real pendão. Os que na batalha sempre são fiéis, com ele reinarão. Com valor, valor, sem temor, temor, por Cristo prontos a sofrer, bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Louvado seja Deus, quando estou em verdes pastos, tranquilas águas onde tudo é bom. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus, quando estou em um deserto, no meio de um vale escuro. Louvado seja Deus. Toda bênção dada a mim eu transformarei em louvor. Mesmo quando as trevas vêm, tu és meu Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O nome sobre toda a terra e céu. Louvado seja Deus, quando sinto bem o teu calor, a plena paz está ao meu redor. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus, quando ando em tribulação, estou sofrendo uma provação. Louvado seja Deus. Toda bênção dada a mim eu transformarei em louvor. Mesmo quando as trevas vêm, tu és meu Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O nome sobre toda a terra e céu. O nosso Deus eterno dará, o Deus eterno tirará. Nós afirmamos já com fervor, louvado seja o Senhor. O nosso Deus eterno dará, o Deus eterno tirará. Nós afirmamos já com fervor, louvado seja o Senhor. O nosso Deus eterno dará, o Deus eterno tirará. Mas afirmamos já com fervor, louvado seja o Senhor. O nosso Deus eterno dará, o Deus eterno tirará. Mas afirmamos já com fervor, louvado seja o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O nome sobre toda a terra e céu. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O nome
nome sobre toda a terra e céu. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós pecadores verteu. Eis nesse sangue lavados, com vestes que tão alvas são, os pecadores gemidos que perante seu Deus hoje estão. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Quão espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam o quanto Ele amou. Eis nessas chagas pureza para o mais torpe pecador, pois que mais alvos que a neve o teu sangue nos torna, Senhor. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Se nós a ti confessarmos e seguirmos a tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Livres de todo pecado, que maravilha esse amor, pois que mais alvos que a neve o teu sangue nos torna, Senhor. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Bom dia, amados irmãos, que a paz e a graça do Senhor seja com cada um. O que você faria se você ganhasse um presente de valor inestimado, né, de forma que você realmente não conseguisse pagar esse presente? O que você faria? O quão grande você ficaria agradecido em receber esse presente? Eu convido todos a abrirem suas Bíblias em Efésios capítulo 2, a partir do versículo 1. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora segundo a inclinação da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos.
e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Olha que maravilha que nós temos, né? Um presente, um dom que Deus nos deu de sermos chamados filhos de Deus. Nós andávamos segundo o curso deste mundo, fazendo as nossas próprias vontades, né? E Deus nos deu uma nova oportunidade. Deus nos deu esperança, Deus nos deu alegria através de Cristo Jesus. Nós que éramos estranhos a Deus, como nós podemos continuar lendo aqui a partir do versículo 11, portanto lembrai-vos de que outrora vós gentios na carne, chamados incircuncisão, por aqueles que se intitulam incircuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a vossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede de separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliando-se ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo a pedra angular. É muito legal nós vermos, né, o quanto Deus realmente ele tem nos mostrado o grande amor para conosco. O quanto Deus realmente projetou a nossa salvação. O quanto Deus realmente não mediu esforços, né, enviando seu único Filho para que nos reconciliasse com Deus. Então, desde a queda do homem até a vinda de Jesus Cristo, Deus ele traçou um plano, né, no seu coração para nos resgatar. Nós que estávamos longe, como fala aqui em Efésios, né, nós fomos aproximados através do sangue de Cristo Jesus. Cristo Jesus, ele realmente foi o que comprou a nossa liberdade. Aquele que realmente libertou a cada um de nós das correntes do pecado que nos prendia. Então, olha, nós temos um presente muito grande, que é realmente o privilégio de aceitarmos a Jesus, o privilégio, né, que nós temos de estar um dia com Deus, porque antes nós não tínhamos isso. Antes nós não tínhamos esperança. Hoje nós temos esperança. Por mais que um ser humano ele tenha todas as coisas deste mundo, mas se ele não tem a vida eterna, né, se ele não tem uma esperança de algo depois dessa vida aqui, ele não tem nada, né? Nós não temos nada. Então Deus ele nos deu a esperança através de Cristo Jesus. E neste momento da ceia é o momento de nós lembrarmos dessa graça, desse favor que nós recebemos, desse presente que nós recebemos, que nós não merecíamos. Deus enviar seu melhor para cada um de nós. Deus enviar Jesus para morrer na cruz por nós e nos resgatar, nos trazer a alegria de volta, a esperança de volta, né? Então imagina você com uma meta traçada em que você não pode mudar. Imagine você caminhando ao inferno
e não podendo mudar sua direção. Deus, ele fez algo espetacular por cada um de nós. Ele nos deu uma escolha. Ele nos deu agora um privilégio de termos acesso ao Pai. E nós devemos ser muito gratos a Jesus por conta disso. Nesse momento da ceia, nós lembramos desse sacrifício. Nós lembramos dessa graça. Através do pão, que é o corpo do Senhor, que Ele deu, se ofereceu na cruz por nós. E através do suco da videira, que é o sangue do Senhor, que Ele comprou por cada um de nós. Então vamos participar da ceia do Senhor nesse momento. Eu peço que todos inclinem suas cabeças. Nós vamos orar pelo pão e em seguida nós vamos orar pelo suco. Senhor Deus, grandioso e amado Pai, graças te damos, Senhor, pelo teu amor, tua bondade, a tua misericórdia. Te agradecemos por Cristo Jesus, Pai, ter realmente nos dado esperança, nos dado alegria, nos aproximado, Pai, do Senhor. Hoje nós temos acesso ao Senhor através da comunhão em Cristo Jesus, a comunhão uns com os outros. Peço ao Senhor, Pai, que nos ajude e nos ilumine, Pai, para que nós sempre possamos, Pai, lembrar do Senhor, nunca venhamos esquecer do sacrifício que o Senhor fez na cruz por nós. Abençoe, Pai, esse pão, que é o corpo do Senhor, Pai, derramado na cruz em favor dos nossos pecados, Pai. Em nome de Jesus, nós te oramos e te agradecemos. Amém. Em seguida, toda vez que lembramos da ceia e como instituição de Jesus, nós sempre tomamos o cálice. Vamos orar. Senhor Deus, grandioso e amado Pai, pedimos ao Senhor, Pai, que abençoe esse suco da videira, que é o sangue do Senhor, que foi, Pai, derramado em favor dos nossos pecados. Peço ao Senhor, Pai, que perdoe todos os nossos pecados, todas as nossas falhas, para que sempre venhamos aproximar do Senhor de maneira digna, Pai. Pedimos ao Senhor, Pai, que nos ajude a sempre dar valor pelo sangue do Senhor, Pai, que foi derramado na cruz por nós. Peço ao Senhor, Pai, que nos abençoe, nos use, nos proteja e nos guarde, Pai. Te agradecemos por todas as coisas que o Senhor tem feito e em nome de Cristo Jesus que nós te oramos e te agradecemos. Amém. Que Deus possa abençoar todos nós e que tenhamos uma excelente semana. Só em Jesus, meu Redentor, a minha fé firmada está. Seu sangue salva o pecador, seu nome vida eterna dá. A rocha eterna Ele é, pedra de esquina sem igual, o que sustenta a minha fé, seguro abrigo contra o mal. Ao meu Senhor sou devedor, de sua graça que é sem fim. Como pagar tão alto amor, que o fez subir a cruz por mim? Só
A Jesus eu servirei, e a Ele a vida entregarei, ao Deus que homem encarnou, ao Rei que servo se tornou. Só por Jesus irei travar o bom combate pela fé. Se vagas querem me tragar, nele a vitória certa é. Durante a noite ele é a luz, até que chega o alvorecer. No dia quando o Rei Jesus dos céus em glória vai descer, só por Jesus irei travar o bom combate pela fé. Se vagas querem me tragar, nele a vitória certa é. Se vagas querem me tragar, nele a vitória certa é. Bom dia, irmãos. Que a graça e a paz de Deus esteja com cada um. Nós vamos participar agora da coleta. E eu gostaria de ler com vocês um texto em que o salmista Davi, ele mostra toda a sua gratidão, toda a sua confiança para com Deus, sobretudo em relação à provisão que Deus deu para a sua vida. E certamente essa provisão, esse sustento, esse controle, esse conforto, ele se estende a todos os filhos de Deus. No Salmo 65, o Davi, ele escreve o seguinte: A ti, ó Deus, confiança e louvor em Sião, e a ti se pagará todos os votos. Ó tu que escutas a oração, a ti virão todos os homens por causa das suas iniquidades. Se prevalecem as nossas transgressões, tu nolas perdoas. Bem-aventurado aquele a quem escolhes e aproximas de ti para que assista nos teus átrios. Ficaremos satisfeitos com a tua bondade, com a bondade da tua casa. Com tremendos feitos, nos respondes em tua justiça. Ó Deus, Salvador nosso, esperança de todos os confins da terra e dos mares longínquos. Que por tua força consolidas os montes, cingido de poder, que aplacas o rugir dos mares, o ruído das ondas e o tumulto das gentes. Os que habitam nos confins da terra temem os teus sinais. Os que vêm do Oriente e do Ocidente, tu os fazes exultar de júbilo. Tu visitas a terra e a regas. Tu a enriqueces copiosamente. Os ribeiros de Deus são abundantes de água. Preparas o cereal, porque para isso a dispões. Regando-lhes os sulcos, aplanando-lhes as leivas. Tu a amoleces com chuviscos e lhes abençoas a produção. Coroas o ano da tua bondade. As tuas pegadas destilam fartura, destilam sobre as pastagens do deserto e de júbilo se revestem os outeiros. Os campos cobrem-se de rebanhos e os vales vestem-se de espigas. Exultam de alegria e cantam. Deus, assim como fez com Davi, certamente proverá todas as coisas, que nós precisamos. Ele tem nos abençoado de todas as formas, tem sido generoso e bondoso, sobretudo no momento que nós passamos,
certamente Deus tem acudido a cada um dos seus filhos. Então a oferta serve para a gente reconhecer, né? É um momento de reconhecimento da bondade de Deus, do sustento, da capacidade de Deus em nos prover todas as coisas. E nós, como agradecidos que somos, temos a chance então de contribuir, né? De mostrar a nossa gratidão de uma maneira mais prática, mais evidente, de uma maneira mais reconhecedora de que Deus tem sido bondoso conosco. Eu quero te convidar então para orar e ofertar a Deus e agradecer a Ele e pedir a Ele que aceite a nossa oferta, né? E que ela seja feita com alegria, com gratidão, com o interesse, o objetivo certo, né? O objetivo que Deus tem pensado a respeito da sua igreja. Vamos orar. Ó Deus, em nome de Jesus, nós oramos ao Senhor e entregamos nas suas mãos as nossas ofertas. Que elas sejam, ó Deus, acolhidas, aceitas pelo Senhor como uma pequena demonstração da nossa gratidão. Nós oramos e pedimos as suas bênçãos e pedimos ainda, ó Deus, que o Senhor abençoe a administração dessas ofertas, que elas redundem, ó Deus, em bênção e edificação para a sua igreja e, sobretudo, para a glória do seu nome. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Que Deus abençoe a todos e que você tenha uma boa semana. E não esqueça, use máscara, mantenha o isolamento e lave bem as mãos. Que Deus abençoe a todos. Bom dia, irmãos, que a graça, a paz do nosso Senhor esteja em cada coração nessa manhã, Deus possa habitar e transformar a sua vida. Que bom, né, que estamos hoje reunidos mais uma vez, mesmo que remotamente, para poder falar um pouco da palavra de Deus, poder glorificar Ele com esses louvores, podemos cumprir o que Ele ordenou que fizéssemos no dia dele. Então, vamos fazer uma oração antes de continuar e darmos início à mensagem. Deus, nosso Pai, colocamos Teu nome, Pai, acima de todos, no mais alto dos céus. Agradecemos ao Senhor pelas Tuas bênçãos, pelo cuidado do Senhor conosco, porque tudo que o Senhor estabeleceu, tudo que o Senhor criou, Pai, nós podemos entender agora e utilizar, Pai, das bênçãos do Senhor com entendimento. Louvado seja o Teu santo nome, ilumine nossa mente, ilumine nosso coração, para que a cada dia aprendamos mais sobre a Tua vontade, cumpramos os Teus propósitos para a nossa vida. Nós glorificamos ao Senhor pela nossa família, glorificamos ao Senhor pela família da fé, por termos exemplos, por termos passagens que nos iluminam, que nos ajudam a caminhar, a errar menos, ó Pai, a saber como agir. Exaltado seja o nome do Senhor, é em Cristo Jesus que oramos e agradecemos. Amém. Então, irmãos, hoje nós vamos conversar um pouco sobre o casamento como instituição divina. Esse é o nosso tema de hoje. E para começar a falar sobre isso, eu queria ler com os irmãos a passagem que está lá em Marcos, no capítulo 10, versículos de 6 a 9. Marcos, capítulo 10, versículos de 6 a 9, diz assim: Mas no princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por esta razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. E os dois se tornarão uma só carne. Assim eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém o separe. Jesus aqui ele está respondendo a um questionamento que alguns homens fizeram para ele sobre o divórcio. E, na verdade, eles estavam querendo pegar Jesus, fazer com que Jesus pudesse ser acusado de alguma coisa. E Jesus responde com sabedoria, retomando ao que a palavra de Deus diz lá em Gênesis. Retoma ao início. Então, ele explica e mostra o que é o casamento lá no início. Então, já naquela época, se a gente for ver, as pessoas já tinham uma distorção sobre o que era o casamento,
sobre o que Deus pretendia e pretende com a criação do casamento. Essa noção do valor que o casamento tem para Deus já estava sendo esquecido. E hoje, irmãos, se nós formos pensar, tudo que Deus criou, tudo que Deus faz, o que o inimigo quer, o que o mundo nos tenta fazer, é esquecer o valor dessas coisas e dar valor justamente ao contrário, aquelas coisas que não têm valor nenhum. E se você for pensar, com a própria vida, o mundo hoje já banalizou o valor, o sentido e a importância da vida. E é assim também com o casamento. Assim como Deus criou a vida, Deus criou o casamento, e o mundo hoje tem negligenciado o valor que o casamento tem. O mundo tem deixado de lado a bênção que Deus fez, a bênção que Deus criou para a humanidade, por meio desse relacionamento tão peculiar, tão especial, né? Eu sei que o casamento ele não é um chamado de Deus para todos. Deus abençoa outras pessoas de outras formas, mas com o casamento Deus abençoa, tem certeza, todas as pessoas, toda a humanidade, com a criação do casamento. Porque mesmo aquelas pessoas que têm o dom para poder se dedicar inteiramente à obra de Deus, como a palavra diz, e não se casarem, elas são abençoadas com os relacionamentos entre homem e mulher que tem na sua família, ao seu redor, na igreja. Então, Deus abençoa a todos com a instituição do casamento, né? E por isso nós precisamos ter uma visão bem clara e relembrar, para não sermos tentados pelos filmes, pelas coisas que passam na televisão, às vezes conversas que ouvimos no nosso trabalho, na escola, você que é jovem, que distorce o que realmente é o casamento, o que Deus espera e que talvez te cause, né, medo, talvez te cause insegurança, talvez te faça pensar que o seu casamento não tem solução mais, por exemplo, em alguns casos, né? Mas, assim como a vida criada por Deus não pode ser tida como uma coisa banal, uma coisa sem importância, uma coisa, né, que vai passar e independente do que acontecer, você está da mesma forma, o casamento também não pode ser assim, né? E mesmo as pessoas que casam com entendimento, muitas vezes, por ouvir repetidamente esses conceitos distorcidos, talvez se conforma com uma coisa com um relacionamento que é aquém daquilo que é a vontade de Deus. E eu queria encorajar os irmãos hoje a vencerem essa questão que o mundo faz, essa distorção que o mundo faz sobre o conceito e a bênção que é o casamento. E para isso, irmãos, eu queria lembrar com os irmãos, então, quatro pensamentos que a gente pode ter ao lembrar e ao reconhecer isso que Jesus falou, de que Deus criou o homem e a mulher, e Deus os uniu, e Deus estabeleceu esse relacionamento tão especial. Se é Deus que estabeleceu esse relacionamento, se Deus foi quem criou o casamento, então a gente pode ter um primeiro pensamento dos 4 que eu quero mencionar, é que tudo que Deus criou é para o nosso bem. Então o casamento é para o nosso bem. O casamento é para que nós sejamos felizes, para que as famílias, a igreja seja abençoada e seja feliz, né? Nós vemos que no início do livro de Gênesis, lá no início do Antigo Testamento, que quando Deus foi criando as coisas, no começo ele via que a sua criação era boa, né? Diversas vezes, versículo 4, 10, 12, 18, lá de Gênesis capítulo 1, Deus vai falando que viu que aquilo era bom. Mas uma coisa não estava boa na criação de Deus, ele reconhece isso em Gênesis 2,18, se nós formos lembrar lá, Gênesis 2,18 diz, então o Senhor Deus declarou, não é bom que o homem esteja só, farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda, né? Um auxiliador idôneo. E a partir do versículo 21 diz, então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono, e enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a trouxe a ele. Disse então o homem, esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher porque do homem foi tirada. Por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. A passagem que Jesus mencionou lá em Marcos, né? Então há muitas coisas boas sobre o casamento, sobre a forma como Deus criou essa relação entre homem e mulher, que nós podemos falar, né,
para relembrar de que se Deus criou o casamento, então o casamento é para o nosso bem, porque tudo que Deus criou é para o nosso bem. Mas uma coisa em especial que eu queria lembrar sobre a bênção que é o casamento é justamente relembrar com os irmãos que o convívio, né, de um homem e uma mulher, de um casal, de uma família, é talvez o principal instrumento para a nossa santificação. Então o casamento é para nós uma bênção porque ele é o principal instrumento para a nossa santificação. Quando um cônjuge coloca Deus em primeiro lugar na sua vida, né, cada um da relação coloca Deus em primeiro lugar na sua vida, o que vai acontecer naturalmente é que ele vai incentivar, ajudar um ao outro a crescer também. Essa é a principal beleza aí, né, do casamento, desse relacionamento, e do fato de Deus ter visto isso, que um homem precisava de alguém que lhe correspondesse, alguém que fosse ajudar, incentivar ele. Né? E assim também o homem faz com a mulher, né? A auxilia e a ajuda. Mas para que um casamento seja um instrumento de santificação, é necessário que busque em primeiro lugar a Deus. Né? Então nós temos um exemplo na Bíblia de um casal, fala pouco sobre eles, sobre o relacionamento deles, mas que só pelas atitudes dele a gente entende que era um casal abençoado e tinha um casamento exemplar, provavelmente. Né? Que é o exemplo de Priscila e Áquila. Quando você fala o nome de um, você já lembra do outro, né? Se você fala Priscila, na Bíblia, no contexto bíblico, você lembra do Áquila. Se você fala do Áquila, você lembra da Priscila. Isso porque eles eram um casal que se mostra unido em tudo que eles faziam, né? Eles ajudavam Paulo no ministério dele, né? Ajudou na pregação da palavra, né? Que Paulo fazia, eles mesmos faziam isso também. Eles preparavam outros líderes, ajudavam na congregação, na igreja em que eles participavam, e isso mostra que um casal unido, ele é santificado e ele é transformado a cada dia pela palavra de Deus, e ele pode alcançar um objetivo de Deus, que é tornar o casamento mais e mais forte. Então, mas não só no serviço do reino, né? De muitas formas nós podemos pensar que o casamento é talvez o principal instrumento para a nossa santificação. Qual que é o melhor lugar, por exemplo, para a gente exercer a prática do amor, o amor-decisão, a prática do perdão, o pedido de perdão? É claro que é dentro dos nossos relacionamentos mais próximos. E aqueles que são casados é com o seu marido, é com a sua esposa. Né? Qual que é o local, o relacionamento, a situação em que nós mais claramente podemos enxergar as nossas fraquezas? É no meio do casamento. Então, o casamento, Deus criou de uma forma que nós somos abençoados pelo fato de que, por meio dele, por meio dos nossos dons, por meio das nossas fraquezas, nós podemos ser aperfeiçoados, nós podemos ser santificados. Então, irmãos, enxergue o seu casamento, enxergue a sua relação com a sua esposa, a sua relação com o seu marido, como uma bênção de Deus para a sua santificação. Né? Para que você enxergue aquelas coisas que você precisa mudar, para que você enxergue como você pode ajudar, né? E que Deus te use, seja nos dons, seja por meio das suas fraquezas, para ser santificado nesse ambiente. E assim, com certeza, você vai abençoar não só a sua esposa, o seu marido, o seu cônjuge, né? Mas os seus filhos, e aí o seu casamento vai ser uma bênção para as outras pessoas ao seu redor e para a igreja, assim como o casamento da Priscila e do Áquila eram para a igreja. Então, casais, homem e mulher, que buscam a Deus em primeiro lugar, buscam a sua santificação, no casamento eles são aperfeiçoados. Mas muitas vezes também no casamento vem as dificuldades, né? E todo casamento tem as suas dificuldades. Então, o segundo ponto que o fato de Deus ter instituído o casamento me faz lembrar, né, que se Deus instituiu o casamento, então Deus está presente no casamento. Então, nós temos a quem recorrer. Eclesiastes capítulo 4, versículo 12 diz assim: se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão, e o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Deus criou o casamento, irmãos, de uma forma que ele pudesse fazer parte dessa união. E na verdade, uma forma que ele possa ser o centro dessa união. Essa é a vontade dele. Então, se por um lado o casamento é para o nosso bem, por outro, nós temos também a quem recorrer quando as coisas não vão bem. Eu gosto de pensar
tentar imaginar, né? A Bíblia não conta muitos detalhes, sobre como que ficou o relacionamento de Adão e Eva depois da queda, depois deles pecarem. Antes, eles viviam próximos de Deus, eles tinham a presença de Deus dia e noite, né? E eu imagino que o relacionamento deles devia ser, né, pura bênção. Porque se não tinha pecado, não tinha dificuldade, não tinha sofrimento, né? Aquele entre aspas, né, que a gente usa o sentido figurado, estavam na lua de mel, e a gente não sabe por quanto tempo que eles ficaram com esse relacionamento próximo, tão próximo de Deus, e Deus sendo o centro da vida deles. Mas depois que eles caíram, como será que eles se portaram, né? Com certeza eles tiveram as dificuldades que nós temos hoje. E pelo que a Bíblia relata, como as coisas iam acontecendo, eles precisaram buscar a Deus também, né? Não tinham Deus diante deles diretamente mais, mas eles precisavam buscar a Deus e precisavam lutar contra as coisas que nós lutamos hoje. E o principal que eu queria trazer é: Deus se fez presente na vida deles. Mesmo depois da queda, Deus estava disponível e Deus era o refúgio, né, para eles, e é o nosso refúgio hoje. Então, a questão de buscar a Deus e ser obediente, de viver o Evangelho, será que isso é o alicerce da nossa relação? Será que quando nós temos dificuldade, a quem nós temos buscado, né, auxílio? De quem nós pedimos ajuda? Para quem nós pedimos ajuda? O casamento é um vínculo muito especial, e Deus espera que esse vínculo se fortaleça, se desenvolva, fique mais forte a cada dia. E muitas pessoas eu vejo que têm se conformado, muitas vezes, como eu disse, estando aquém da vontade de Deus para a sua vida. Então, não faça isso, não aceite, né? Não se conforme com uma situação aquém do que Deus espera para a sua vida. Deus ele está disponível, mesmo e principalmente nos momentos de dificuldade, para se manifestar no seu casamento, para fazer a diferença, né? Então, seja por meio de outros casais, e isso nós somos muito abençoados, né, na Igreja de Cristo. Eu posso falar do meu caso mesmo, desde o início, desde que cheguei na igreja, desde que comecei o relacionamento, tem sido orientado por casais mais velhos, e tem outros casais, graças a Deus, da mesma idade, né, que passam pelos mesmos problemas, e nas conversas que a gente tem, né, nos encontros que a gente faz, o que a gente vê é: todos passam por problemas muito semelhantes. E a diferença, o que faz a diferença mesmo, é como nós buscamos resolver essas questões, como nós buscamos solucionar esses problemas, se a gente busca a Deus ou não. Se Deus criou o casamento, se o casamento é uma instituição divina, Ele se faz presente e Ele quer ser o centro desse relacionamento. Deus, o marido, Deus com a esposa, e os três se relacionando sendo um só. Assim como nós vemos que a palavra de Deus fala, né? Então, esse é o segundo ponto que eu queria compartilhar com os irmãos e lembrar os irmãos, né? Nós temos Deus disponível, né, ao nosso alcance para agir e conduzir os nossos relacionamentos. Em terceiro lugar, irmãos, se o casamento é instituído por Deus, é uma instituição divina, nós temos também um compromisso, e não é qualquer compromisso, né? Efésios capítulo 5, versículo 21, a palavra de Deus diz assim: sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Então, sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Aqui Paulo vai começar uma série de ensinamentos sobre relacionamento familiar, e aí ele começa dessa forma, né? Nós precisamos nos sujeitar. O marido se sujeita à esposa, a esposa se sujeita ao marido, mas por amor a Cristo e em Cristo. Mas uma coisa fundamental que eu queria lembrar sobre esse compromisso é de que a aliança que nós fazemos, ela é que sustenta o amor, ela é que sustenta um bom relacionamento. E não o amor e o bom relacionamento sustenta a aliança. Então a aliança é a base, a aliança é o fundamento. O compromisso que nós fizemos diante de Deus é que deve nos guiar e ser sempre lembrado, para que mesmo nas situações difíceis, né, mesmo quando o cônjuge passa por alguma mudança, passa por, né, períodos diferentes do que está acostumado, nós lembrarmos de que precisamos nos manter firmes, precisamos cuidar uns dos outros, né, precisamos ajudar naquilo que for preciso. Então a aliança, irmãos, ela é o fundamento do amor. E Paulo, ele continua aqui no livro de Efésios capítulo 5,
no versículo 22, dizendo assim: mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. E para os maridos ele diz, maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água, mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher a si mesmo se ama. Além do mais, ninguém jamais odiou seu próprio corpo. Antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Por esta razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo respeito. Então, é a passagem que mostra para a gente sobre como deve ser esse compromisso, que nós fizemos e nós temos. O homem cuidando da mulher e como cuida de si mesmo, do seu próprio corpo, e quando ele faz isso, ele faz bem a si mesmo. E a mulher respeitando o marido, mulher cuidando do marido, ela glorifica a Deus da mesma forma como a igreja faz quando a igreja se submete a Cristo. Então, precisamos sempre lembrar dessa relação entre Cristo e a igreja, e na verdade, o casamento criado por Deus é talvez a melhor representação de como é esse compromisso entre Cristo e a igreja, como nós devemos nos portar também como igreja, o que nós podemos esperar de Jesus, o que ele faz. Agora, você vê que é um padrão elevado, nós precisamos honrar esse compromisso da mesma forma como Jesus faz com a igreja. Então, essa é uma lembrança que a gente nunca pode deixar de ter, irmãos, e que essa união que nós temos com o nosso cônjuge, esse compromisso de ser um só, assim como Cristo é um com a igreja, esse exemplo e essa lembrança nos faça ser pessoas melhores, pessoas que buscam o melhor do outro também, que se entregam, que abrem mão, que muitas vezes se sacrificam para o bem da pessoa ao seu lado. Mas uma quarta coisa que o fato do casamento ser uma criação divina me faz pensar é que ele é um elo criado justamente para glorificar, demonstrar a glória de Deus. Por meio do casamento, e nós vimos aí que é uma representação do relacionamento entre Cristo e a igreja, lá em Efésios fala, então o casamento foi instituído por Deus com o objetivo de demonstrar a glória de Deus. E essa ideia, ela é poderosa, ela é talvez um grande motivador para cada um de nós, para que a gente aperfeiçoe cada dia a nossa atitude diante das pessoas da nossa família. Por que existe o casamento? Porque qualquer coisa, na verdade, existe. Tudo existe para a glória de Deus. Ou seja, lá em Efésios mesmo fala que essas coisas existem, tudo existe para magnificar a verdade, o valor, a beleza, a grandeza de Deus. Salmo 145, versículo 3, também diz: grande é o Senhor e muito digno de louvor, e a sua grandeza é insondável. Como nós vamos explicar, como nós vamos representar, manifestar para o mundo a grandeza de Deus? Como é possível as pessoas entenderem a grandeza de Deus? Tudo que ele criou reflete e demonstra a glória dele. Nos ajuda a entender a forma como ele é tão maravilhoso e tão grandioso. Então, lá em Isaías capítulo 43, versículos 6 e 7 também diz: trazei meus filhos de longe e minhas filhas das extremidades da terra, todos os que são chamados pelo meu nome e que criei para a minha glória. Nós fomos criados para mostrar a glória de Deus. O casamento foi criado para manifestar e mostrar a glória de Deus também. Paulo ainda concluiu os primeiros 11 capítulos da carta aos Romanos com a exaltação de Deus, e ele diz lá: pois dele, por ele e para ele são todas as coisas, para ele seja a glória para sempre. Amém. Lá em Romanos 11, 36. E ele também deixa isso bem claro lá em Colossenses capítulo 1, versículo 16, que ele diz: por Cristo foram criadas todas as coisas no céu e na terra. Tudo foi criado por meio dele e para ele.
Então, esse relacionamento que nós entramos, que nós assumimos, criado por Deus, foi feito para que nós pudéssemos exaltar e manifestar a glória de Deus. Mas como nós manifestamos a glória de Deus no nosso casamento? Eu penso que, principalmente, nossa vontade, a nossa disposição para se auto-negar, né, negar a si mesmo e fazer morrer diariamente, todos os dias, né, da sua vida, a sua vontade para alguém que é imperfeito, isso talvez seja a principal forma como nós manifestamos a glória de Deus. Agora, todas as vezes que nós levantamos nosso cônjuge, todas as vezes que nós incentivamos, nós encorajamos a servir a Deus, a estar diante dele, todas as vezes que ensinamos nossos filhos ou filhas e demonstramos o amor, nós estamos, na verdade, manifestando a glória de Deus, manifestando aquilo que Deus nos dá, compartilhando aquilo que Deus fez em nós e manifestou em nós, que é o amor, que é o perdão, que é a disposição de querer o bem do outro, mesmo quando o outro não merece, mesmo quando o outro é imperfeito. Então, irmãos, que, para finalizar, que nós sempre lembremos que se Deus é quem instituiu o casamento, então o casamento é para o nosso bem. Se Deus instituiu o casamento, nós temos a quem recorrer, nós temos um refúgio no momento de dificuldade, no momento de tribulação. Se Deus instituiu o casamento, nós temos um compromisso sério, um compromisso que é a base para o nosso amor, é a base para tudo que nós fazemos no nosso relacionamento. E se Deus criou o casamento, e Deus criou, Ele fez, foi Ele que fez, nós, por meio dele, demonstramos a glória do Senhor, nós demonstramos o amor, a misericórdia e tudo que Deus é, a graça de Deus. Então, que você tenha um domingo abençoado, que você tenha uma semana na presença de Deus e que o seu casamento seja cada dia aperfeiçoado na palavra de Deus, que seja a cada dia aperfeiçoado no que Deus quer que nós façamos, no que Deus quer e espera de nós, e que a igreja possa reconhecer, a igreja possa ser fortalecida por meio do seu relacionamento também. Que a cada dia, incentivando uns aos outros, nós tenhamos relacionamentos melhores e relacionamentos mais puros. Vamos fazer uma oração para terminar a mensagem. Pai, nosso Deus, nós mais uma vez colocamos nas Tuas mãos nossas vidas, os nossos relacionamentos, as nossas famílias. Pai, o Senhor sabe cada situação que está passando cada casa agora, o Senhor sabe o que tem de dificuldade na vida, no relacionamento dos meus irmãos, na minha também. O Senhor sabe o que cada um precisa e nós cremos, o Senhor quer solucionar cada uma dessas dificuldades, o Senhor quer abençoar, o Senhor quer cuidar de nós. Nos ajude a ter a visão, a ter o discernimento daquilo que precisamos para que nossos relacionamentos sejam aperfeiçoados na Tua presença. Nos perdoe às vezes que erramos, nos perdoe por muitas vezes perder o foco, Pai, e esquecer, na verdade, a importância, o valor que o Senhor dá para esse relacionamento e para o que o Senhor nos permitiu viver, que o Senhor nos permitiu ter. Que a Tua igreja, Pai, seja edificada, que a Tua igreja seja fortalecida por meio dos casamentos que nela existem, por meio de pessoas que reconhecem que tudo que o Senhor fez é para a Tua glória. E que assim, até mesmo as pessoas que não são casadas, ó Pai, minha oração também para elas, para que se aperfeiçoem e busquem nessa relação entre Cristo, a igreja, entre o exemplo do que Cristo faz, a motivação para poder seguir adiante, poder fortalecer a sua fé e se aproximar mais do Senhor. Que o nome do Senhor seja louvado hoje e sempre. Amém. Bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por Tuas mãos. Deus, Tu és o início, meio e fim. Bem mais que os mares, bem mais que o sol, e as maravilhas que o mundo conheceu.
e as riquezas, tesouros desta terra. Incomparável és pra mim. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor, machucada no jardim. Morreu por mim, pensou em mim, me amou. Bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez. Bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és o início, meio e fim. Bem mais que os mares, bem mais que o sol e as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas, tesouros desta terra. Incomparável és pra mim. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor, machucada no jardim. Morreu por mim, pensou em mim, me amou. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor, machucada no jardim. Morreu por mim, pensou em mim, me amou. Como a flor, machucada no jardim. Morreu por mim, pensou em mim, me amou.